Tô aqui debaixo de uma árvore, gente, uma oliveira de, não sei, 200 anos atrás, nessa redinha aqui no meu house city mais recente aqui em Portugal. Chegou pra mim, assim, uns insights, sabe, pra compartilhar com vocês. E um deles, inclusive, eu li no livro do Osho. Não sei se vocês gostam, mas é um livro, eu recomendo demais o Osho. Ele pode ser polêmico, tem coisas que eu não concordo, mas que não ressoam comigo, vamos dizer assim, né? Mas que tem muita coisa que faz sentido, sabe? A gente usa muito, assim, palavras, termos, que se você for ver, parece que acaba, que tá... É uma coisa muito estável, como se fosse, assim, o fim, sabe? Por exemplo, relacionamento. Será que o melhor não seria falar, né? A palavra, o verbo, ao invés do substantivo, no sentido de dizer, eu estou me relacionando, né? Nesse momento eu estou me relacionando com essa cachorrinha, com a casa, com a dona da casa, com o meu parceiro. Digo, eu tenho um relacionamento com alguém, parece que não vai pra frente nem pra trás, que é uma coisa estável, fixa, sabe? Sim, que não tem evolução. Uma coisa meio parado, né? E essa reflexão faz muito sentido, inclusive, por exemplo, para a palavra vida. Será que o ideal é a gente dizer, né? Vida ou eu estou vivendo? Né? Mais uma vez, trocar a palavra vida, que é um substantivo, por um verbo. Porque o verbo, ele sempre traz a ideia da ação, do movimento. E a gente sabe que a gente está assim, né, na vida. Altos e baixos, e isso me lembra dos altos e baixos da vida. Isso me lembra, por exemplo, de dias atrás, onde eu estava assim, tipo lá no buraco. Minha menstruação chegou, eu senti infecção urinária. E eu realmente estava muito reflexiva, muito triste, com aquelas vozes me falando, né? Vozes que na verdade não me ajudam muito, vamos dizer assim, que não são palavras de tanto suporte, mas que me mostram muitas sombras. Falei agora, né, que são palavras que não me ajudam, mas na verdade, se eu olhar por um lado de que elas estão me mostrando alguma coisa, sim, tudo é ajuda, tudo é contribuição, né? Se a gente pensa que tudo que acontece na nossa vida é uma forma da gente aprender mais, sabe, da gente evoluir, a gente entende que, por exemplo, inclusive nesses momentos da TPM, especialmente para as mulheres, é muito valioso para a gente usar esse momento que a gente está com a energia mais baixa para escrever sobre o que a gente está sentindo, sabe? Usa a GPT, fala para a GPT o que você está sentindo, pede para ela te ajudar a criar perguntas. E essas perguntas vão te trazer, inclusive, mais clareza. A gente entende que numa situação dessa, né, onde a gente se sente lá embaixo, assim, enfim, sabe, numa crise, vamos dizer, aquilo tem algo para nos mostrar, né? Aquela dor ali, ela tá ali para te ensinar. Isso é uma sabedoria do Oriente, tá, gente? A dor, ela te ensina de alguma forma. O que acontece é que muitas vezes a gente coloca ali o remédio, a gente vai e bebe, a gente faz um movimento, vai pra vida e tal, e não se pergunta, sabe? Não senta e não entende o que é que aquela dor tá querendo te falar. E aí eu tava com a infecção urinária, eu já sabia que tinha um pouco a ver com reter emoções, que tinha um pouco a ver com eu não estar chorando, liberando, e também alguma coisa a ver com territorialismo, sabe? Isso aqui é meu. Eu já sabia disso, porque eu já tinha tido infecção urinária. Comecei a conversar comigo, conversar com o meu corpo, de que tava tudo bem, de que tava tudo bem liberar, de que tava tudo bem chorar, de que tava tudo bem sentir e explorar essas emoções, sabe? Talvez eu tenha sentido isso, né, pelo fato de que eu tava saindo do Reino Unido, vindo para uma nova rotina, dessa vez sem o Mihal. Então, o Mihal, ele tem essa energia masculina que eu adoro, que me traz ali, né, a proteção, o suporte. E eu tava meio que com um pouco de medo de ir pra vida de novo sozinha. E eu acho que de alguma forma eu não tava liberando as minhas emoções. E aí a minha infecção urinária me mostrou isso. O corpo gritou, né? Talvez tenha sido antes, até um mês antes, vamos dizer assim, de outras coisas que tinham acontecido, alguns outros acontecimentos, onde eu fui ali segurando as minhas emoções. Eu tô num processo, gente, de cada vez mais acolher as minhas sombras, no sentido de tudo bem se eu quiser gritar, tudo bem se eu quiser
falar mais alto, ser um pouco rude, sabe? Eu acho que essa história de ser a boazinha tá me cansando. É claro, eu busco sempre a comunicação não violenta e sempre ser mais compassivo, entender o lado do outro, sim, isso é uma coisa. Mas eu também acredito que ser a gente mesma autêntica é, em alguns momentos, falar, caralho, vai tomar no cu, sabe? Assim, tipo, vai pra merda. Então, eu acho que faz parte da gente expressar as nossas emoções, sabe? Eu penso, por exemplo, no peido, necessidade fisiológica do nosso corpo, e que eu sinto que eu tenho dificuldade, por exemplo, para peidar na frente das pessoas. É bem engraçado se você pensar isso assim. Na verdade, é desafiador, né? E, por exemplo, me relacionando, né, com meu parceiro, por exemplo, ele fala, fica à vontade. Para o homem, eu inclusive percebo que é divertido, eles fazem, chega a ser uma coisa cômica e natural. Mulher, especialmente para mim, contando o meu ponto de vista e as histórias que eu já escutei de outras mulheres, de mulheres que, por exemplo, não conseguiam fazer cocô dentro da casa e aí iam para outro lugar para fazer, eu entendo o quanto que a gente foi ali reprimida, sabe? E, gente, é uma necessidade fisiológica. E aí eu tô dando só esse exemplo para que a gente conecte mais uma vez. Não quer dizer que gritar, se movimentar, fazer movimentos, fazer sons altos, né? O passarinho aqui, ele não tá se importando se eu tô gostando ou não do som que ele tá fazendo. A cachorrinha aqui não tá se importando se eu tô fazendo vídeo ou não. Ela quer brincar, ela quer se expor, ela quer mostrar as emoções dela, né, Duli? Então, por que a gente reprime tanto? Eu me fiz esse questionamento. E aí, essas vozes, elas estavam percebendo que eu não tava sendo autêntica. Como eu estava em uma nova casa, em um novo house sit, eu estava de alguma forma ali sendo mais cuidadosa e respeitosa, vamos dizer. Mas isso estava de certa forma pesando, porque por esse respeito eu estava me podando. Eu tenho refletido muito sobre isso, assim, eu não sei se eu cheguei em uma conclusão ainda, eu acho que faz parte do processo a gente se observar e entender, tá, nessa casa aqui eu consigo ser mais eu mesma. Naquela casa ali eu senti que não era tão, eu não estava sendo tão bem vista, vamos dizer assim, quando eu expressava as minhas emoções, né? Isso pode ser nos seus relacionamentos, enfim, você se sente, onde que você sente que você consegue se expressar? Ser verdadeira, ser autêntica. Quais são os relacionamentos, quais são os ambientes que você sente que você, uau, aqui eu realmente sou eu mesma. Busca estar mais em lugares onde você se sente mais aberta para ser você mesma, sabe? Porque esses outros ambientes que de certa forma, você se sente mais enclausurada ou até, né, com as suas asas, vamos dizer, mais cortadas, talvez não seja um ambiente para você. E aí você aprende, você entende, realmente aqui eu me expus, eu fui verdadeira, eu fui autêntica, eu fui eu, mas eu percebi olhares. Então talvez eu não queira mais voltar aqui, sabe? Talvez eu não queira mais estar nesse lugar. E aí desse lugar, e aí você vai encontrando mais e mais pessoas que aceitam você como você é, de forma autêntica, verdadeira. E nossa, isso é leve, isso é transbordante, isso é a vida, né? Vivendo e aprendendo. Isso é o que deveria ser, sabe? Em cada lugar a gente ser autêntico. Recentemente eu vi uma frase que fala assim, que nem sempre quando a gente tá num ambiente ali que parece harmônico, né? Que você vê ali tá tudo bem, não tem briga, não tem confusão. Nem sempre isso quer dizer que aquele ambiente é autêntico, de verdade, né? Eu não tô aqui para dizer, você deve, sabe, gritar e trazer muito, vamos dizer, guerra, né? Mas eu acho que buscando esse equilíbrio, e quando você sente que você tá tudo bem, explodir, tá tudo bem. Isso tá me ensinando alguma coisa, né? A gente tem a humildade de pedir desculpa, de entender, de se acolher, sabe? Porque eu já me culpei muito das vezes em que, por exemplo, eu explodi. Eu falei aquilo que eu, não queria ter falado. Mas será que eu não queria, sabe? Enfim, gente, são tantas reflexões, tantos insights, tantas coisas que eu venho aprendendo, assim, nesse vivendo, né, a vida. E eu adoro compartilhar aqui com vocês.
Então, eu espero que de alguma forma te ajude a ter mais clareza, lucidez, né, sobre os seus sentimentos. E lembra, não esquece não. Lembra que é para você, tudo é para você aprender. E se a gente se senta, se a gente reflete, se a gente respira, se a gente escreve, se a gente faz perguntas para si mesma e a gente responde, se a gente observa como uma águia assim de cima, a gente aprende mais sobre a gente e a gente aprende exatamente quais são os lugares que a gente quer estar, que nos fazem bem, que faz o nosso corpo expandir e quais são os lugares que faz o nosso corpo se retrair, né? E aí você já sabe onde você quer estar, os ambientes que você quer estar e as pessoas com quem você quer estar. Agora você sabe. Agradece pela aprendizagem, né? De que agora você sabe. Beijo da P. E comenta aqui se você quer mais vídeos assim.